Olá e sejam novamente bem-vindos aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e hoje vamos falar de Sinnoh Confirmed. Eu quero dar algumas opiniões sobre Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl. Quero falar um pouco sobre o que eu achei do trailer em si, de anúncio, né? A gente teve o Pokémon Day recentemente, no dia 27, no dia 26 eles anunciaram, né, Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, junto com Pokémon Legends Arceus. Então eu quero falar um pouquinho sobre esses dois jogos, mas nesse vídeo em particular eu vou focar no Pokémon Brilliant Diamond e o Shining Pearl, por serem os remakes que a gente estava esperando, talvez não estava esperando, mas enfim. Para começar, eu quero falar um pouquinho sobre a minha opinião geral, né, o que eu achei. Eu gostei ou eu não gostei desse remake, né, de como ele está sendo apresentado. Eu gosto, eu não acho que é necessariamente o ideal ou o que a gente estava esperando para um remake de Diamond Pearl, e por isso eu consigo entender uma galera que está um pouco chateada / incomodada com esse approach, né, esse jeito de fazer remake que eles estão seguindo com Diamond Pearl. Eu consigo ver os lados positivos e os lados negativos dessa abordagem, essa é a palavra que eu tava procurando. Vamos lá, por que eu acho que esse remake pode ser legal desse jeito? Eu acho que é uma experiência diferente, porque a gente tá acostumado com um tipo de remake que às vezes mexe um pouco na história, e uma maneira deles não cagarem na história é você manter a história intacta do jeito que ela estava. Então, existe um lado positivo nisso. Para quem é muito fã de Sinnoh e que às vezes pode acabar se irritando com uma mudança aqui e ali, pode acabar se irritando se eles quisessem inserir ali uma Dynamax, ou se eles quisessem fazer algo muito diferente do que estava no jogo original, esse risco não existe. Então eles estão jogando meio que no safe para fazer esse remake. Esse remake está sendo desenvolvido por uma outra empresa, é a ILCA, não é a Game Freak que está desenvolvendo, embora o Masuda esteja dirigindo, né, co-dirigindo o remake junto com o diretor deles lá. Então, tem o dedo da Game Freak, mas não são eles que estão desenvolvendo. Se você bota uma outra empresa para desenvolver e fazer algo muito diferente também, acaba fugindo um pouco do que era a visão original do jogo lá atrás. Consigo entender eles quererem fazer, aparentemente, porque a gente ainda não tem tantas informações sobre o jogo assim, mas aparentemente eles querem fazer uma experiência um pouco mais legítima com o que era o original. Isso é um lado positivo, mas depende muito da sua ótica, do jeito que você está encarando e do jeito que você prefere que seja abordado um remake. Ao mesmo tempo que isso é algo bom, porque você evita, né, tipo, ferir a fanbase que gosta de Sinnoh, por outro lado acaba sendo ruim porque você não está trazendo nada necessariamente novo, né? Eles disseram que eles vão trazerem algumas conveniências, seja lá o que isso quer dizer, mas algo que os jogos novos, mais modernos têm. Então talvez eles tenham mudado o negócio de Poison, talvez eles tenham adicionado alguns itens, talvez eles tenham, não sei, TMs, HMs, às vezes é alguma coisa um pouco diferente nesse sentido. Não sabemos o quanto diferente é, né? Por isso que eu acho que é sempre bom ressaltar que a gente tem pouca informação sobre o remake ainda para tirar uma conclusão definitiva. Por isso que esse vídeo é até de, né, impressões iniciais, né, sobre o remake de Diamond Pearl. Mas voltando ao assunto do lado negativo disso tudo, o fato de você não mexer tanto assim no remake, ele meio que é basicamente o jogo original. Uma das graças, ao meu ver, de remake é que você tenha justamente algumas mudanças do jogo original para que a imagem dele seja um pouquinho, né, separada do original mesmo, para que ele seja um produto novo, ele não seja simplesmente um remaster, né? Por mais que não tem como você remasterizar um jogo do DS, né? Você precisa remontar ele do zero, mas ainda assim ele acaba sendo tipo um remaster plus, tá ligado? Tipo, visualmente pelo menos ele parece ser. E considerando que os outros remakes mudam, Fire Red Ilfilgreen, apesar de mudar pouca coisa, ele muda um pouquinho e ele adiciona CV. Heart Gold Soul Silver dá uma polida no lance lá da historinha lá com as Kimono Girls. Omega Ruby Alpha Safira parece não ter mudado tanto a princípio, mas conforme você chega em Malville, você vê o lance do Mega Latios, lá com o Mega Latios e Latias, com o Steven. Daí você tem lá o rolê da Zinnia, então aí ele acaba se distanciando o suficiente do original. E no caso de Horaz, a gente ainda tem o Delta Episode, né, um episódio pós, aquela coisa toda, para tentar literalmente se diferenciar e literalmente tentar melhorar a experiência original do jogo. Não que ele necessariamente seja melhor que Ruby, Safira e Emerald, mas quando você não muda absolutamente nada, pode ser que uma galera realmente olhe com maus olhos. E eu, por mais que eu esteja gostando
do que eu estou vendo, do que eu acho bonitinho, eu acho o mapa muito bonito. Pessoalmente, eu gostaria que tivessem redesign de personagens. Eu acho que isso era uma coisa que deveria ter nesse remake. Não vai ter, pelo visto, né? Pelo menos os personagens que vimos até agora não tem nenhum redesign. As cidades, elas estão bem fiéis no caso. Fica aquela sensação de que esse remake ele tá sendo um pouco privado de algumas coisas. E talvez isso seja um reflexo da existência do Legends Arceus. Porque talvez o que a gente não esteja vendo de diferente num remake, a gente vai ter nesse prequel, né, de Sinnoh no caso, né. Então eu sinto que esse redesign de personagem, remix de música diferenciado, mapa diferente, né, construção diferenciada da região ali, isso tudo acabou indo um pouco para Legends Arceus, que está sendo desenvolvido pela Game Freak, e o outro jogo que, em teorias, deveria ser uma versão repaginada, reimaginada, talvez, da região de Sinnoh e dos eventos de Diamond Pearl, ficou um pouco mais capado, mas não no sentido de capado. É que ele só não quer ir além do que a experiência original trazia. A gente pode gostar disso, a gente pode não gostar disso, são opiniões válidas, são dois jeitos diferentes de olhar pro mesmo jogo. Isso pode ser ruim como pode ser bom. Então eu acredito honestamente que se não fosse a existência do Legends Arceus, esse remake seria muito menos interessante realmente. Mas aqui ele parece que é um jeito de você resgatar um pouco a memória de fato do jogo, reviver aqueles eventos, só que ao mesmo tempo preparando um pouco o terreno pro que vem depois, que é o Legends Arceus, até porque esse jogo, o Brilliant Diamond e Shining Pearl, vou tentar ainda lembrar o nome porque é um pouco difícil. Esse jogo ainda vai ser lançado no final desse ano e o Legends Arceus vem no começo do ano que vem. Não sabemos a data exata, nem uma janela exata, mas eles falam early, então presume-se que seja ali primeiro trimestre, começo do segundo trimestre, alguma coisa assim. Não dá pra ter uma noção ainda muito exata. Eu falei que particularmente os redesigns dos personagens não existirem me incomoda. Essa não é a única coisa que me incomoda um pouco. Visualmente, eu acho que os bonequinhos, eles não estão, sabe, tipo, 100% combinando com o resto do visual do jogo. Pode ser uma impressão errada minha, porque eu tô mais acostumado com outro estilo que eles estavam trabalhando ali na Game Freak. Pode ser que isso esteja afetando de fato, e pode ser que até o lançamento do jogo eu acostume com esses bonecos e etc, né? Mas eu acho que principalmente nos momentos que está de dia, os bonecos eles parecem estar brilhando um pouco demais realmente. Talvez daí venha o Brilliant Diamond e Shining Pearl. Mas não acho que isso vai ser um problema muito grande não, no fim das contas. Tem momentos que a gente vê os bonecos num tom um pouco mais escuro, principalmente no underground, principalmente na cidade à noite. Eles não destacam tanto assim, eles combinam bem legal. O lance deles serem chibis não me incomoda particularmente. O que me incomoda mesmo é o lance deles não terem nenhum redesign. Eu acho que essa é a coisa que mais me incomoda realmente no remake de Diamond Pearl até agora. Minto. Na verdade tem outra coisa, eu não gosto muito do logo. O logo tá meio feio. Eu compreendo também que eles quiseram manter ali bem parecido com o texto original, né? Pokémon Diamond, Pokémon Pearl, meio arqueado ali. Se pá, é até a mesma fonte, mas a texturinha ali ficou bem qualquer coisa. Eu achei meio... Eu não gosto de falar isso desse jeito, mas me pareceu um pouco de preguiça, de fato. Mas não que tenha sido necessariamente preguiça, mas me pareceu pouco esmero, de fato, ali na criação do logotipo deles. E acho que poderia realmente ser um pouquinho melhor. Mas, novamente, considerando que esse jogo tenta ser bem fiel ao original, eu consigo entender onde eles quiseram ir com esse logo. Eu só acho que ele não foi muito bem sucedido nessa proposta dele. No fim das contas, eu acho que vai ser um bom jogo, mas como todo bom anúncio de jogo, eu acho que o Brilliant Diamond Shining Pearl acabou levantando mais questões do que dando respostas pra gente. Como por exemplo, já que a proposta era se manter mais fiel ao jogo original, por que eles não fizeram então talvez no estilo Let's Go? Até porque, vamos combinar, né, teve muito Laker por aí que tava falando que era no estilo Let's Go, e não é no estilo Let's Go, né, que você ia ter um método de captura Let's Go, e aparentemente não tem um método de captura Let's Go. Pode ser que tenha, talvez como uma opção, pode ser. Mas eu acho que se tivesse isso, talvez eles tivessem apresentado isso já de cara no trailer. Mas então por que não colocar numa pegada mais visual do Let's Go de fato, que é bem fiel aos jogos de canto, só que bem mais bonitos, né? Bem mais modernizados, né? Será que realmente eles usam algum método de captura diferente, além do método de captura tradicional? Será que isso é porque a gente está com uma outra desenvolvedora e eles não têm acesso a tudo que a Game Freak tem de engine de trabalho? Até que ponto esse remake ele vai ser um remake mesmo e não vai se planar ali no remaster, né? Ser igualzinho ao jogo original. Porque a gente já viu até que tem uma NPCzinha lá, acho que em Florama, né?
pessoal tava comentando na internet que tem a NPC de Florama que dá a flor de Gracidia, quando você mostra o Shaymin pra ela do Platinum. Então até que ponto eles vão puxar todos os eventos do Platinum? Até que ponto eles vão... Será que eles não vão criar realmente um Delta Episode ali, um Delta Episode, né, pro Giratina? Será que eles vão adicionar os míticos também? Tipo, o próprio Shaymin, os eventos, né? Eu digo, você capturar o Darkrai, você capturar o Shaymin... Eu não lembro se você capturava o Shaymin. Você tinha o caminhozinho lá pra pegar ele, né? De qualquer forma. Será que a gente vai ter uma Battle Frontier, ou será que a gente vai manter igual em Horaz, que não vai ter uma Battle Frontier? A diferença principal é que em Horaz a gente tinha uma versão da Battle Frontier de XY, né, que era o Battle Mason. A gente tinha um Battle Mason em Horaz. Aqui que vai ter aqui? Vai ter uma Battle Tower? Será que vai ter a Battle Tower de Sword Shield? Os personagens ali, mesmo os bonecos? Será que a gente vai ter uma coisa diferente? Será que a gente vai ter de fato a Battle Tower de Sinnoh com o Palmer? Eu acho que seria muito errado não ter por causa disso, né? Tipo, o Palmer é o pai do Barry, né? Vai deixar o Barry sem pai? Não dá, né? Então são todas as questões que a gente foi agraciado ou foi jogado na nossa cara com o anúncio desse remake. Lembrando que a gente ainda tem a questão da tela de toque, porque a gente não tem duas telas no Switch, né? A gente só tem uma tela, então eles vão ter que adaptar o Pocket. A gente vê nos personagens, né, o Pocket no bracinho deles. Então certamente o Pocket continua existindo, mas como ele está presente no jogo, né, a gente ainda não tem uma certeza, né? Pode ser que eles tentem fazer algo diferenciado, pode ser que seja só uma tela extra, que nem era Pokégear, mais ou menos ali. Pode ser, tudo isso a gente não sabe ainda. Então eu acho que é um pouco cedo pra gente tirar uma conclusão final sobre o que, se esse jogo vai ser bom, se esse jogo vai ser ruim. Até o momento eu acho bacana, acho interessante, e fico aliviado que vai ter um Legends Arceus, que vai inclusive suprir algumas coisas que eu gostaria de ver aqui. Mas eu consigo entender também que o que eu queria aqui, ao mesmo tempo não precisava estar aqui. Porque a gente sempre... Quem acompanha a Casa do Carvalho nas lives, no podcast, já ouviu a gente falando isso. Que a gente gostaria mesmo de ver uma coisa um pouco diferente... por exemplo, reviver uma região, mas num outro jogo, sem ser num remake. Porque eu acho que a gente dá muito valor para remake. O remake não deveria ser o jogo principal dessa geração, ou de qualquer geração, assim como foi com Horaz, por exemplo, que acabou atropelando o XY. A Let's Go não atropela Sun e Moon e Ultra Sun e Ultra Moon, até porque ele tá numa outra plataforma, né? Mas Brilliant Diamond e o Shining Pearl não deveria atropelar Sword and Shield, e pelo visto não vai. O que talvez atropele seja o Legends Arceus, que é uma outra proposta e parece ser um pouco mais voltado para o público um pouco mais velho. E eu vou abordar isso melhor no vídeo sobre o Legends Arceus, beleza? O que eu acho um pouco mais complexo realmente nesse remake é a questão do preço. Eu falei isso na época do Let's Go, nos nossos podcasts, que eu não acredito que o Let's Go deveria valer $60. Eu comentei sobre isso, sobre o Mario, a trilogia lá do Mario, que definitivamente não deveria valer $60. E eu falo a mesma coisa aqui. Não sei se esse jogo deveria valer $60. Apesar de esse jogo não estar numa pré-venda oficial na eShop, nem nada do tipo, algumas... quem foi? Acho que foi a Game do Reino Unido, e acho que foi a Best Buy. Foram duas lojas que abriram pré-venda por $60. Então me leva a crer que esse seja de fato o preço final do jogo, né? E eu definitivamente também não concordo. Infelizmente o Brilliant Diamond e Shining Pearl eu vou pegar, por mais que eu não concorde tanto com o preço, primeiro porque a gente cria conteúdo, né? Então eu vou eventualmente pegar esse jogo. Eu tô cogitando fazer isso até com Pokémon Snap, que era um jogo que eu inicialmente não pegaria, e estou pensando em pegar só por causa disso mesmo, só por causa da criação de conteúdo. Mas eu consigo ver muito fácil alguém não tendo interesse em comprar o Brilliant Diamond Shining Pearl pela proposta e por não condizer com o preço que ele deveria valer. Eu acho que esse jogo deveria valer uns $40, talvez 50 se você quiser forçar aí, dependendo realmente do quanto ele for além do jogo base. Não é pela questão visual, mas é pela questão de não ter redesign, não ter, sabe, se ele for muito estrito, igual ao jogo base, literalmente, como eles têm divulgado que é, né, que é um jogo mais fiel à história do jogo base, pra mim isso não compensa os $60. Se não fosse a parte da questão de criação de conteúdo, eu pensaria duas vezes em comprar esse jogo, pessoalmente falando. Talvez pela nostalgia eu comprasse, talvez sim, talvez não. Até o final do ano eu ia descobrir. Mas por conta da criação de conteúdo eu vou eventualmente comprar esse jogo, porque vai ser um rolê, né? E Legends Arceus acho que não tem nem o que falar, né? Obviamente que eu vou comprar no ano que vem. Então, gostaria de perguntar pra vocês, pra você que tá assistindo esse vídeo aqui, né? O que você achou deste remake?
quais são as suas impressões iniciais, né? Afinal de contas ainda não sabemos tudo. Mas gostaria de saber se é compra garantida, se você tá pensando ainda, se você não vai querer comprar de jeito nenhum porque você acha que não vale a pena, se você acha que se fosse a Game Freak fazendo, você acha que estaria melhor? Eu pessoalmente acho que eu estaria mais conformado com os bonequinhos no Overworld. Mas pode ser impressão errada minha também. Enfim, gostaria de agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. E se você é novo por aqui, eu peço que você considere se inscrever aqui no canal para, né, fortalecer e para aguardar novos conteúdos que vamos fazer por aí, beleza? 2 recadinhos rápidos também para finalizar. Eu comecei a fazer uma playthrough de Pokémon Coliseum lá na Twitch. Eu não sei qual a frequência que eu vou estar fazendo e eu não tenho certeza como que eu vou trazer ele pra cá pro canal. Se eu vou trazer ele pra cá pro canal, eu tô achando que a gente vai criar um canal secundário pra postar os vídeos de playthrough completa lá, vídeos muito longos. Talvez tentar trazer pra cá uma versão editada deles depois ou algo do gênero. Ainda não tenho certeza como é que a gente vai fazer. Mas lá na Twitch já tá rolando isso. Comecei na sexta-feira passada, continuo nessa sexta-feira jogando também, beleza? E fiquem de olho ainda nessa semana, porque saiu o segundo vídeo falando, né, no caso aqui, do Legends Arceus, beleza? Então, muito obrigado pra você que assistiu até agora, vou ficando por aqui, espero que você tenha um ótimo dia. Falou galera, e até a próxima!